1º de janeiro de 2019. Todos os automóveis brasileiros fabricados a partir dessa data deverão ser submetidos a testes de impacto, que avaliam o desempenho dos itens como cintos de segurança, airbags e outros. Isso é o que prevê um projeto de lei do senador Elmano Ferrer, do estado do Piauí. Conosco, aqui no Cidadania, Alejandro Furas, representante do Latin New Cars Assessment Program, órgão internacional responsável pelos testes em países da América Latina e Caribe. Bem-vindos ao nosso programa. Senador, esse seu projeto surgiu como? O que o senhor estava craneando quando pensou em passar essa ideia para o papel? Bom, Paulo, nós sabemos todos que no Brasil morrem por ano mais de 40 mil pessoas. Isso dentro de um automóvel. E isso nos despertou, não só a mim, como a minha assessoria, o que fazermos para reduzir essa mortalidade tão grande através do uso de veículos automotores. Então, daí surgiu a ideia, em parte dessa ocorrência deve-se ao automóvel, a falta de segurança em muitas marcas e modelos. Daí porque nós passamos, com esse projeto de lei, hoje de número 152, a exigir o teste de segurança, né, a ser feito, por exemplo, nós temos uma referência no mundo e sobretudo aqui na América Latina, da instituição em que o Alejandro é diretor, que você se referiu já à Latin NCAP. Então, nós, a partir desse projeto, exigimos, ou seja, ser obrigatório, através de uma modificação na legislação que trata do trânsito no Brasil, que é o Código Nacional de Trânsito, né, brasileiro de trânsito, a fazer essa modificação. Então, a partir, como você disse aí, do próximo ano, em sendo aprovado esse projeto, temos convicção de que será aprovado no Senado e também na Câmara dos Deputados, nós acreditamos que este problema existente nós vamos deixar amenizar, atenuar os problemas que eles geram. Bom, a gente vai mostrar aqui o que são os crash tests. São os testes de impacto aqui, imagens. Eles são, o projeto do senador, ele determina que a partir de 1º de janeiro de 2019, as montadoras irão pagar pelos testes. Os testes serão obrigatórios para todos os veículos novos, ou seja, fabricados dessa data em diante, como eu falei na abertura. As montadoras vão pagar pelos testes, haverá uma ampla divulgação dos resultados. Esses resultados serão publicados e para os veículos importados vai valer o critério que o CONTRAN aceitar os testes do país de origem. Bom, o Alejandro, ele é dirigente de um órgão internacional que foi criado com o apoio das Nações Unidas, que trata de estabelecer novos padrões, especificamente aqui na América Latina e no Caribe, utilizando um modelo europeu, os padrões europeus. Então, a gente vai mostrar aqui nas imagens, o que é um crash test, ou teste de impacto. Você pode descrever, Alejandro, o que é isso? Sim, aqui o que temos é um carro que está batendo contra uma barreira deformável a 64 km por hora. Basicamente, o que tentamos fazer aqui na batida lateral é uma barreira que impacta com 50 km por hora, e você vê uns bonecos que estão dentro do carro. Esses bonecos que se conhecem como dummies são o mesmo que, como se fossem humanos, com instrumentação bem específica que ajudam para nós a dar uma leitura exata, precisa dos ferimentos nessa batida. E o critério para o Latin NCAP dar as estrelas é quando os ferimentos sejam os menores possíveis, você consiga a maior quantidade de estrelas. Então, o que estou falando claramente é que aqui o crash test, o objetivo é avaliar os ferimentos. Se o carro dá proteção, tem boas estrelas. E não importa se tem 2, 3, 7 ou 10 airbags. Na verdade, o que acontece, há uma discrepância entre os testes atualmente empreendidos aqui por iniciativa das montadoras aqui no Brasil, que são feitos a 56 km por hora, né? E o padrão de vocês é 64 km por hora, correto? Isso, mas deixa só me esclarecer. O que se consegue aqui, se necessita no Brasil para vender um carro, é o básico exigência nacional da CONTRAN, ok? E isso é o padrão 56 km por hora. O Latin NCAP dá informação aos consumidores
por em cima dessa exigência para que o consumidor decida se quer um carro com mais ou menos segurança. E aqui temos o impacto lateral, que esse teste não é feito aqui no Brasil, ele não é exigido aqui no Brasil. Então, bom, estamos acabando já de exibir esse pequeno filme. Eu vou voltar aqui, mais uma pergunta aqui para o senador. Senador, o projeto está aqui na Comissão de Constituição e Justiça, né? Qual a expectativa que o senhor tem que seja aprovado aqui e em seguida na Câmara dos Deputados? Olha, o problema está no relator que nós sugerimos à presidência da comissão. Sugerimos o nome do relator Ricardo Ferraz. Ele está de licença, deve voltar... Licença médica, ele esteve. Licença médica, deve voltar no próximo mês. Cremos que a partir daí será acelerado esse processo. No máximo, uns 2, 3 meses, creio que aprovemos na Comissão de Constituição em caráter terminativo. Daí, então, vai para a Câmara dos Deputados. E o senhor pretende fazer aquele jogo de contato, meio de campo ali, para fazer avançar? Porque, afinal de contas, é uma causa de amplitude social. Não se pode dizer que ainda que os carros brasileiros tenham melhorado e ainda que o comportamento ou a inabilidade dos motoristas possa ser responsável por grande parte dessas 45 mil mortes, não há como você não querer melhorar, né, os produtos da indústria automobilística nacional. Nós cremos que, digamos, como resultado da obrigatoriedade de todos os carros que são postos à venda no país passem por esse teste de impacto, de segurança, né? E cremos que haverá um apoio da própria sociedade. De outra parte, as próprias montadoras, creio que isso vai ser um estímulo para que elas passem a investir, quer dizer, em novas tecnologias com vista à segurança, não só, digamos, do motorista, mas do passageiro e até de crianças, como nós vimos aqui nesse vídeo. Então, eu creio que a tramitação deve ser rápida, porque nós estamos legislando com vistas à integridade física dos usuários dos transportes. Uma causa do bem, né? Do bem comum. Quer dizer, nós estamos em defesa da sociedade com vistas à redução dessa alta taxa de mortalidade. São 1.250.000 mortes por ano no mundo. E deste universo tão grande, em 180 e tantos países, nós somos responsáveis. Nós estamos no quarto lugar em todo o mundo. No quarto lugar, depois da China, Índia e Nigéria. E são países, digamos, de dimensão continental, mas com uma população, um universo muito grande. Isso em termos absolutos. Então, é uma iniciativa, é um projeto, do meu entendimento, a mais alta relevância e importante para a vida dos cidadãos, não é? Claro que também parte dessa mortalidade tão alta deve-se a outros fatores. Mas nós estamos tratando aqui da segurança do veículo posto à comercialização do nosso país. Então, daí a importância da iniciativa, quer dizer, dessa instituição, estabeleceu padrões, inclusive utilizados na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, como a Coreia do Sul, Japão, etc. Nós temos que buscar o padrão. Como o próprio Alejandro falou numa entrevista recente, o consumidor brasileiro merece mais do que tal. Nós merecemos o que é oferecido na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, na Alemanha, onde ele passa para boa parte do tempo, onde tem os laboratórios para esse tipo de teste. Eu creio que não haverá dificuldade na aprovação do projeto de tão alta relevância como esse aqui no Congresso. Alejandro, quais são os itens que são avaliados nos automóveis, inclusive também, então, se o objetivo for alcançado nos automóveis brasileiros, nos automóveis, de maneira geral, além do cinto de segurança e dos airbags? Ok, primeiro que fazemos uma avaliação geral de dois aspectos, a segurança passiva e a segurança ativa. A segurança passiva é toda a segurança que atua no momento da batida, airbags, cintos, como você falou, e outros equipamentos como, por exemplo, a estrutura. A segurança ativa é a segurança que atua para prevenir ou a batida, ou prevenir o sinistro. Seria, por exemplo, o freio ABS? Ou, por exemplo, freios ABS, ou controle eletrônico de estabilidade também.
Então, não é somente olhar ou poner a visão de engenharia sobre o elemento individualmente, senão como todo o conjunto desses elementos dá proteção para os ocupantes, tanto para a prevenção da batida e também durante a batida, se a batida infelizmente acontece. Então, a ANCAP avalia esses dois aspectos do carro. Mesmo dentro da segurança passiva, damos importância para o adulto e também a criança, que é muito importante, e não somente a criança, senão a cadeirinha da criança, que é obrigatório usar, e também como essa cadeirinha dá proteção para essa criança, e também como essa cadeirinha é aceitada pelo carro para dar um ajuste seguro para a criança e boa segurança. Como funciona o sistema de estrelas? Nós temos aqui um gráfico que, enfim, é algo que os carros brasileiros foram analisados, que nossa produção selecionou dos mais vendidos no Brasil, e eles foram qualificados. Bom, o mais vendido no país é o Onix da Chevrolet, e parece que a pontuação dele lá não foi lá muito boa, não, né? Você poderia descrever, por favor? Sim, aqui o que temos são muitos carros que foram avaliados no passado e carros mais atuais, ok? Então está misturado, mas falando mais em geral, o caso do Onix, que é o mais vendido aqui no Brasil, foi um carro que foi avaliado antigamente no frontal, fizemos a batida lateral, não foi boa, a montadora decidiu melhorar o carro recentemente, o carro foi melhorado e atendeu as 3 estrelas. O HB20 também tivemos casos desse nível. O HB20 é um carro que apontou também as 4 estrelas na segurança, infelizmente com o caso do Ford Ka, não tuvo boa proteção. Parece que o Ford Ka, o problema maior foi o choque lateral. É lateral, isso. Então, o que vemos aqui são muitos exemplos vemos resultados não tão bons, e o principal, para nós, o principal resultado disso é como a montadora reagiu para melhorar esse resultado que a montadora entendeu que não é bom para o consumidor brasileiro, ou que o consumidor brasileiro puxou para que isso mude. Então, temos o caso também da Prisma, que estamos falando do mesmo caso que o Onix, o Sandero, o antigo Sandero, foi testado alguns anos atrás. O Corolla é um caso de sucesso também, foi uma montadora que decidiu que o Corolla tem que ter 5 estrelas. Então, esse carro, que é produção brasileira, o carro brasileiro, foi adiado com muitos itens de segurança, mais airbags, controle eletrônico de estabilidade, e atendeu a exigência alta de segurança de máxima proteção. A FIA de estrada, infelizmente, não foi avaliada, mas foi avaliado um irmão dela, que é o Palio, que frontalmente é quase o mesmo. Infelizmente, como falamos também, o tema do Mobi, que todos nesses casos que têm resultados baixos, a expectativa que tem a Latin NCAP é que a montadora vai reagir e vai melhorar. Bom, o Contran, no mês passado, tomou uma iniciativa de introduzir os testes com colisão lateral, mas somente a partir de 2020. Até que ponto isso pode ter sido já em função da mobilização, em torno do projeto, ou vocês acham que não é suficiente? O 2020 ainda é esperar muito, senador? Bom, creio que nós temos que fazer o mais rapidamente possível com vistas à preservação da vida. De outra parte, o próprio Contran também tem essa responsabilidade. Eu creio que a partir dessa iniciativa nossa, dessa parceria que eu espero que seja estabelecido pelo governo brasileiro através de suas instituições ligadas ao comércio, quer dizer, comércio exterior, de exportação e importação, com a Latin NCAP. Creio que a partir de agora é outra realidade. Quer dizer, nós estamos com um projeto, claro que aí há interesses contrariados, mas a intenção é a preservação da vida, a segurança dos usuários dos transportes que nós temos aqui no Brasil. Então, e queremos que seja utilizado em nosso país pelas montadoras, digamos, os mesmos padrões que são adotados na Europa, nos Estados Unidos, etc. Então, é isso que o interesse maior é exatamente a preservação da vida, a economidade de segurança com relação aos usuários, essas pessoas. E creio que com essa iniciativa, com esse projeto de lei, que já há uma preocupação do governo com relação a isso, como de outra parte, as próprias montadoras. Porque cremos que no momento em que se estabelece a obrigatoriedade de se fazer testes de segurança, nesses veículos, sobretudo nos modelos básicos. A gente vê hoje, procura-se reduzir os custos na fabricação
desses produtos, carros mais populares, quer dizer, e, para tanto, deixa de se fazer uma série digamos, de avanços já adotados em outros países desenvolvidos. Quer dizer, então, nós temos que nos mobilizar para buscar um ponto de interesse comum, quer dizer, entre o usuário e as montadoras. Alejandro, o NCAP, ele tem um laboratório lá em Munique, na Alemanha, nesse laboratório de testes de impacto. E, evidentemente, os testes realizados na Europa, eles avaliam os carros europeus e também os carros brasileiros são avaliados lá. E como você falou à imprensa recentemente que os brasileiros merecem carros melhores, qual é a avaliação que você faz dos carros brasileiros, de uma maneira geral? O primeiro conceito que tem na NCAP é que o brasileiro ou o latino-americano merecemos a mesma segurança básica no carro que um japonês, que um americano, que um europeu, que um australiano. Esse é o primeiro, não tem que pagar mais por isso. Esse é o primeiro conceito. O que vimos é que a indústria brasileira tem capacidade de atender bom nível de segurança. E temos demonstrações disso no final do ano passado com os carros 5 estrelas de produção local aqui no Brasil. Então, capacidade tem. Tem possibilidade de fazer carro mais seguro aqui no Brasil. O que nós vimos é que há muitas montadoras que preferem não atender a um nível maior somente para pegar mais dinheiro dos carros. Aí outras... Investir nesses itens de segurança é tão caro assim? Representa quantos % no valor de um automóvel? Depende muito do projeto. Depende do projeto, porque quando você entra com o conceito da segurança no momento do desenvolvimento do carro, no momento 0.0 do desenho do carro, muito mais barato que introduzir uma mudança quando o carro já está há muito tempo em produção. Do que adaptar depois. Que adaptar. Mas qual é o problema? Que muitos carros que hoje já têm 7 anos em produção e que hoje não têm esse índice de segurança, inicialmente no projeto original o carro já tinha. Somente a montadora, algumas, decidiram tirar esses elementos. Então, fizeram muito mais custoso voltar a introduzir esses elementos de segurança nos carros, infelizmente. Muitas montadoras aqui no Brasil, como eu falei, têm capacidade técnica, tecnológica e industrial de dar essa segurança nos carros aqui no Brasil. Segurança básica a nível da, como falamos, Europa, Japão, Estados Unidos. Tá? Mas, infelizmente, como não tem um requisito básico do governo, eles não atendem porque não é necessário para vender o carro. Mas com a iniciativa do senador, que nós parabenizamos muito, desejaríamos apoiar muito essa iniciativa, o brasileiro vai ter essa possibilidade de distinguir, ser informado qual carro dá mais segurança que o outro. Então, vai poder, ele quando vai comprar um carro, vai poder optar, vai poder decidir qual é o carro mais seguro que eles querem comprar. E o mercado vai virar muito rápido para carros muito mais seguros, ainda se a regulamentação do governo vai mais enlentecida. Senador, a indústria automobilística brasileira ela foi, de uma certa forma, beneficiada com descontos, com reduções de impostos, abatimentos de impostos enfim, trata-se de uma grande empregadora no país. O objetivo era que que os empregos fossem preservados durante o período de crise. Não seria possível também um movimento junto do governo, do Estado brasileiro junto às montadoras, para que atendessem também já que receberam tanto, assim, não tivessem a iniciativa de investir mais em segurança? Exatamente, isso aí é uma razão maior também do nosso projeto, da nossa iniciativa. Realmente houve uma série de desoneração, de incentivos, quer dizer, a indústria automobilística foi muito privilegiada, isso é questionado aqui no parlamento. Quer dizer, enquanto o governo oferece uma série de incentivos com vistas, digamos, a aumentar o mercado, a exportação, de outra parte não vem em contrapartida, com relação a uma série de fatores. E essa questão de segurança é fundamental, é inaceitável que no mundo morram 1.250.000, hoje já está em 1.300.000 pessoas, e morrem em acidentes de veículo. Claro que nem tudo é problema relacionado à segurança do veículo propriamente dito. Então, creio que nós temos razões, não só com relação à vida das pessoas, mas outros incentivos, como o qual você acabou de levantar aqui, muitos incentivos, estímulos de diversa natureza, renúncias fiscais, enfim, nós temos que exigir. O sentido maior desse nosso projeto
é realmente a segurança dos usuários do transporte do automóvel, de maneira geral, não só dos passageiros, crianças, como também do próprio condutor. Creio que é exatamente isso, Paulo, que nós temos que fazer, exigirmos contrapartida. Alejandro, nos outros países, a relação da NCAP, da sua instituição, do seu organismo que avalia os crash tests dos automóveis, como é que é a relação do seu organismo, desse programa, com os governos dos outros países e o que pode ser feito para que o governo do Brasil também abrace essa iniciativa? É uma boa pergunta. O primeiro ponto é que a NCAP, na maioria dos países, trabalha em conjunto, coordenado com o governo. O NCAP é o catalisador do mercado. E, somente para você ter uma ideia, na Europa, na EuroNCAP, os membros da EuroNCAP são 5 governos europeus. Tem mais de 15 membros, 5 deles são governos europeus. São rotativos ou fixos? Não, fixos. E se quem adiar mais um? Qual seria a Alemanha? A Alemanha é um deles, Catalunha é outro deles, o governo francês já também. Separou da Espanha, não? Não, mas pelo menos aqui ela atua no nome pelo menos representando a Espanha. Mas é o governo de Catalunha que está lá representado. Também a França está representada, também Holanda também está representada, o governo britânico também está representado lá. E o governo sueco também. Então, eles sabem que a regulamentação vai um pouco mais enlentecida. Mas com o NCAP, a forma de promover o NCAP é o que acelera o mercado e o que também faz que o consumidor tenha melhor informação e a tecnologia chegue mais rápido a níveis mais aceitáveis do ponto de vista do custo e popularidade para os consumidores. Então, o governo é uma parte clave para trabalhar em conjunto com o NCAP. E usa o NCAP para catalisar, para acelerar as tecnologias, a disponibilidade de tecnologias. Se hoje você pega um carro 5 estrelas da EuroNCAP, hoje, e no momento, imagina que a EuroNCAP não existiu nos últimos 20 anos, possivelmente os carros na Europa hoje, sem a EuroNCAP, deveria ser um carro na EuroNCAP atual de 0,0, 1 ou 2 estrelas máximo. Ou seja, os padrões evoluíram. Né? E hoje mesmo, o padrão básico na Europa está bem por embaixo da exigência das 5 estrelas da EuroNCAP. Isso é uma coisa natural em todos os governos. Como eu falei, a iniciativa para nós é muito positiva e gostaríamos também de, não somente parabenizar, sino oferecer o apoio da Latin NCAP para que essa colaboração, esse sistema de catalisação e colaboração com o governo seja positivo aqui no Brasil e seja também um sucesso. Senador, os carros brasileiros que forem fabricados a partir de 1º de 2019, se o seu projeto for aprovado, nós esperamos que sim, claro, todos terão que ter itens de segurança compatíveis com aquilo que é a proteção da saúde do adulto, da saúde da criança, do condutor, enfim. E uma última palavra, o que o senhor espera que vai acontecer a partir de uma possível mobilização popular? Como é que o senhor pensa em divulgar esse seu projeto? Então, nós temos que buscar exatamente essa mobilização, essa conscientização. Portanto, eu acho fundamental haver um entendimento entre as montadoras e o governo e uma instituição como a NCAP, que vem prestando já relevantes serviços com know-how nessa área de acompanhar, quer dizer, orientar, estabelecer padrões, quer dizer, internacionais, que tem que ser aplicado em todos todos os países. Não é possível você fabricar na Europa um tipo de produto, quer dizer, com todos os dispositivos de segurança, e o mesmo produto fabricado no Brasil, comprometendo a segurança dos usuários desses veículos. Então, creio que nós temos que buscar um entendimento, ele falou, o Alejandro, muito bem nessa busca de entendimento entre, digamos, governos e essas instituições. Por exemplo, a NCAP realmente detém um know-how, uma experiência fantástica, está na Europa, está nos Estados Unidos, está na Ásia, enfim, e já está aqui na América Latina. Eu creio que nós buscar o entendimento para que possamos assegurar, quer dizer, o bem comum
nos usuários de toda a indústria automobilística. Os novos padrões de excelência que o brasileiro merece. Senador, Exatamente. muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Alejandro, obrigado mais uma vez. Agradeço a você. Você gostou do tema dessa entrevista? Tem alguma dúvida ou quer sugerir outro assunto? Nosso WhatsApp é 619-9966-1616. O telefone é 0800 61 2211. Caso queira ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.